O tema da aula de hoje é o gênero dramático. Para a gente pensar o gênero dramático, é necessário pensar algumas características específicas de como esse texto chega a um público, né? Para começar, esse não é um texto para ser lido propriamente, né? Quando se faz uma tragédia, quando se faz uma comédia, um auto, o objetivo é que esse texto seja representado, né? Que a gente tenha ali atores que vivenciem esses diálogos colocados ali. É possível que a gente leia um texto dramático, que a gente experiencie ele a partir da leitura, mas nessa leitura faltariam exatamente esses detalhes que são próprios de uma representação, que é o fato da gente ter uma entonação de voz adequada, da gente ter, de repente, uma vestimenta que ajude, o olhar, a expressão facial desse ator, né? Tanto que isso, a gente observa bastante isso, na verdade, mais no cinema, que a gente tem mais contato, né? A gente assiste muito mais filmes do que vê peças. Essa tradição de teatro, infelizmente, é uma das coisas que chega pouco aos interiores do Brasil, né? De uma forma geral. A gente vai ter mais isso, um acesso maior nas metrópoles e o preço não é muito barato. Então, a gente acaba tendo uma relação maior com o cinema, que é uma espécie de teatro, só que para a câmera, né, em que a gente vai ter uma outra funcionalidade também, que não é a mesma coisa. Bom, mas para a gente pensar então na questão da dramática, do gênero dramático, a gente precisa pensar nesses 4 fenômenos através dos quais ele vai se constituir, né, que seria então a maneira dramática, o fato desse texto ter sido feito para ser representado, né, o fato da concentração, porque quando eu vou assistir uma peça, ela deve ter entre 1 hora e meia, né? Mais disso vai cansar o público, né? Então a gente precisa pensar nisso. E por conta disso, exatamente por essa falta de tempo, né, a gente precisa ter um enredo que esteja concentrado. Eu não vou apresentar toda a história de uma personagem, mas um ponto X da sua história que esteja próxima do fim e que apresente qual que é a problemática dessa história para o público, né? Por que essa história está sendo representada, né? Tem alguma questão, alguma problemática ali que deve chegar a gente. Outro ponto também que a gente deve observar é a questão das unidades, né? Dentro de uma peça teatral, todas as partes em que se divide essa peça teatral, ela todos eles vão estar, digamos assim, culminando para um fim, né? Todos eles devem apresentar argumentos para um fim. Se for uma tragédia, por exemplo, o objetivo é causar terror e piedade em quem olha. A gente precisa, de alguma forma, se compadecer desse herói que passa por tormentos, né? E se sentir mal mesmo por isso, e de alguma forma se sentir bem porque isso não acontece com a gente, está acontecendo com ele, né? Então esse seria esse objetivo, né? Então a gente tem todas essas unidades que estão voltadas para o mesmo fim, que no caso da tragédia seria causar terror e piedade. No caso da comédia seria o riso, né? E para causar riso a gente vai ter ali um objeto, uns tipos de personagens piores do que nós, né? E aí a gente vê nessas comédias mais recorrentes que a gente fala besteirol, nesses besteiróis, né? No Zorra Total mesmo da Globo. A gente percebe assim que os personagens, os protagonistas, aquelas pessoas a quem a gente vai rir geralmente, e são as pessoas que estão menos bem colocadas, digamos assim, na sociedade, né? Então a gente vai ter o lugar do corno, a gente vai ter o lugar do pobre, o lugar de quem mais, do homossexual, da mulher, né? Geralmente são as pessoas das quais a gente pode rir, né? Isso num humor menos politicamente correto, digamos assim. A gente já tem visto que há outras formas hoje em dia de fazer comédia. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter essa necessidade de ter situações, pelo menos, em que essas pessoas estão em situação pior do que a de quem está assistindo, né? Então, nesse caso, a gente precisa pensar que todas as unidades estão confluindo para causar o riso, né? A gente vai ter vários desentendimentos, né? Personagens que estão falando de um assunto enquanto outros estão falando de outro, para ver esses desentendimentos, né? Porque o riso é o grande objetivo da comédia. Por fim, o diálogo, né? Porque mesmo que a gente tenha, numa peça teatral, uma só personagem, em forma de monólogo, toda a peça, essa personagem está falando para alguém, né?
Isso acontece com a gente. Quando a gente se esquece de alguma coisa, a gente diz, nossa, olha, Priscila, tu esqueceu de novo de botar a roupa para lavar, né? Eu falo comigo mesmo enquanto uma segunda pessoa. Mesmo que eu não tenha com quem falar, eu estou falando na forma de dialogada. E isso é uma característica do texto dramático. Então, essas são as características que a gente precisa pensar num texto dramático. Um exemplo de tragédia seria o Édipo Rei do Sófocles, né? Então, pensando nessa composição de um texto que é feito para ser representado, dessas unidades que confluem para um fim, que é causar terror e piedade. No Édipo Rei, a gente tem esse papel do destino, né? Então, há um casal que vai ao oráculo e recebe o veredito de que o filho deles, o filho que a esposa estava esperando, né? Quando crescesse, iria matar o pai e se casar com a mãe. O que acontece? Terror, né? E esse pai, essa mãe tentam se livrar desse filho para que não tenha o fim anunciado pelo oráculo. Só que o destino tem formas de lidar que a gente não entende, né? Esse menino é abandonado, com os pés amarrados perto do rio, por isso o nome Édipo, né? Mas ele é encontrado e é criado por uma outra família, também uma família real, de outro reino, e ele é criado como um príncipe, né? Por vias do destino, vai acontecer que num encontro, numa rua qualquer, né, numa estrada qualquer, vai acontecer um duelo entre esse filho, que não sabe que é filho, e esse pai, e ele vai realmente matar esse pai, e depois vai desposar a mãe chegando na cidade de Tebas, né? E o destino se cumpre. Só que o que nos causa estranhamento, que nos causa uma ansiedade, é que eles ainda não sabem disso, né? E aí, então, a peça vai começar nesse momento em que o Édipo já está casado com a sua mãe, sem saber que ela é mãe, já matou o pai sem saber que era o pai, e vai começar a acontecer algumas coisas ruins para a cidade, né? Porque é uma sociedade em que tudo acontece regido pelos deuses. E aí a gente vai ter toda a ambientação, toda a formatação desse texto, né, para esse fim de causar terror e piedade, esse momento em que vai haver o reconhecimento, em que o Édipo vai saber que realmente ele é o cara, né, a profecia se cumpriu, ele é o cara que matou o pai e que se casou com a mãe. Ele é o cara mais desafortunado. Então, isso na tragédia. Um exemplo de comédia da Antiguidade Clássica seria a Lisístrata, também com o codinome de A Greve do Sexo. Nessa comédia, o que acontece? Há uma guerra entre pares na Grécia, né, grupos diferentes, estados diferentes da Grécia, e essa guerra está se alongando muito. O que acontece? As mulheres estão sozinhas, estão sentindo falta de seus maridos, os filhos estão crescendo longe dos pais, né? Está havendo um outro problema social, né? O que acontece? Essas mulheres se reúnem, né, lideradas pela Lisístrata, a fim de promover uma greve de sexo, né, que seria a grande arma das mulheres. Elas, então, deixariam de fazer sexo com seus maridos e isso acarretaria que eles deveriam desistir da guerra, né? E é isso que acontece mesmo. Mas isso é embalado em meio a muitos desentendidos, né? Desentendimentos, a muitos quiprocós, né? Personagens que estão falando uma coisa enquanto elas estão falando de outra, num tom bem debochado mesmo. Ok, porque o objetivo disso é o riso. Mas também é um objetivo da comédia a crítica social, né? O que a gente tem uma grande crítica aqui por parte do Aristófanes é esses homens que só pensam em guerra, é esses homens que não conseguem dar conta da organização política, né, dos estados, que perdem tempo, gastam dinheiro em guerras e deixam de lado outras coisas que são importantes também para os estados, né? Nesse caso, em que o homem já não está dando mais conta da política, teria que se chamar mulher. E essa é a grande crítica e a grande causa de riso, né? Porque a mulher é vista aqui como um ser inferior, como um ser infantil, que só se presta para cuidar das suas unhas, para vestir túnicas transparentes, né? E essas são todas partes que vão aparecer na comédia. Certo? Esses são dois exemplos que a gente teria de texto dramático. Então, para a gente analisar um texto dramático, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar, então, nessa estrutura de diálogo. Vai ter em alguns momentos o texto dizendo em que lugar que se situa essa cena, exatamente para direcionar a questão da representação, como os atores devem se portar, em que lugar eles têm que ir, se tem que mudar de cenário ou não, né? E a questão toda de que o conflito é dado dessa maneira dialogada. Então, a gente precisa analisar como essa problemática da peça
é apresentada nessa estrutura teatral, né? Essa estrutura dialogada em unidades, né? Todas que convergem para o mesmo fim, que é causar terror e piedade ou rir. Eu espero que vocês tenham um bom proveito dessa aula também. Muito obrigada.